Meus irmãos, tudo bem com vocês? Quero compartilhar mais uma mensagem de vida. Nós vamos ler uma carta que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Colossenses, né? Na minha opinião, o apóstolo Paulo era o apóstolo da maior consciência daquela época e ele foi o responsável pela grande maioria das cartas, né? Direcionadas às igrejas do Novo Testamento. E ele diz o seguinte, ó: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, né, da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O que me chama a atenção é que a oração do apóstolo Paulo intercessória por aquela igreja é um pouco diferente a esses apóstolos nos dias de hoje. Nota que hoje os apóstolos fazem uma oração totalmente para fora, né? Então as pessoas pedem que você venha ficar rico, que você venha ter casas, chave de carro, porque Deus é o Deus dono do ouro e da prata, e todo mundo está pensando em acúmulos de tesouros nesta terra. E Jesus disse: não acumuleis tesouros nesta terra, onde a traça e ferrugem come, mas ajuntai os tesouros lá do alto, onde ninguém pode roubar. Hoje as pessoas têm pregado uma vida abundância do lado de fora, e Paulo, ele puxa tudo para o lado de dentro. Deus é o Deus do pão nosso de cada dia, Deus é o Deus da provisão, sim, mas Deus não é o Deus do acúmulo, porque nós podemos ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, né? O Jesus, que é o nosso modelo de homem, ele nasceu numa manjedoura e morreu sem ter onde reclinar a cabeça. Hoje, né, na nossa geração, toda influenciada por essa teologia da prosperidade, esses supostos apóstolos, né, pregam que nós devemos ficar ricos, e na verdade as pessoas estão ficando cada vez mais pobre, cega e nu, porque é uma riqueza para fora, vivem da euforia do ganho ou às vezes do desespero de uma perca e não tem sustentação no coração. Mas olha então a oração do apóstolo Paulo. Ele pede primeiramente: ó, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. E eu quero dizer para vocês que a vontade de Deus está revelada. Se você quer conhecer cada vez mais a vontade de Deus, começa a ler os evangelhos. Deus falou o seguinte: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Tem muitas pessoas que são inteligentes, mas nem todas são sábias. Sabedoria e inteligência são duas coisas diferentes, né? A sabedoria segundo o evangelho. Você pega o Hitler, era um homem super inteligente para empreender as coisas que ele fez. O Edir Macedo é uma pessoa muito inteligente para poder fazer as coisas que ele faz. Mas eles não são pessoas sábias. Às vezes a pessoa é inteligente, mas ela não é sábia. E entendimento espiritual, que hoje as pessoas não estão nem um pouquinho preocupadas. Quanto mais a mente ficar entupida e fechada, é muito mais fácil de poder manipular as pessoas, né? E a palavra de Deus diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com a mente de Cristo, com todo o teu entendimento, né? Nós devemos prestar um culto racional, um culto com a razão, um culto que pensa. Hoje as pessoas não pensam mais, elas comem tudo embrulhado e dizem amém para qualquer coisa que fala usando o nome de Jesus, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu íntegro agrado, frutificando em toda boa obra, as obras do amor, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu quero dizer para vocês que o conhecimento de Deus só conhece experiencialmente. Nós não conhecemos a Deus, né, num estudo de teologia. Jesus disse: graças te dou, Pai, porque ocultaste os teus segredos aos grandes sábios instruídos desta terra e quiseste revelar aos pequenininhos. Só se conhece a Deus os humildes de espíritos, que têm um coração inacabado.
são homens de calo na mão, de ruga no rosto, são pescadores, são gente simples. Lógico que eu não estou falando de um chamado para emburrecer, mas é gente que fica pequeno de joelho no chão, que passa a conhecer a Deus, e é na prática da verdade que nós vamos conhecer a Deus. Porque Jesus disse o seguinte: quem fizer a vontade do Pai conhecerá a respeito da doutrina. Se você quiser conhecer realmente a Deus, que não fique simplesmente na teoria, bota em prática o que Jesus disse e tem que gerar vida, paz, saúde, amizade, gozo e alegria. Se for verdade a palavra de Deus, tem que produzir isso na sua vida. Então que você possa crescer na consciência e botar em prática. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que Deus abençoe a todos.